Meus irmãos, nós daremos continuidade à série de exposições em Colossenses, já tendo terminado Gênesis, nós continuaremos a série de exposições que tínhamos nos cultos matutinos, quando tínhamos 2 mensagens, mas agora temos só uma, e nós estamos em Colossenses capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Colossenses 3, do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus amados irmãos, temos visto que o apóstolo Paulo, nesta epístola, está combatendo um falso cristianismo, um evangelho deturpado, que havia sido introduzido por alguns falsos mestres na igreja de Colossos, que, no entanto, permanecia firme, mas ele escreve a carta para que eles continuassem firmes em Cristo Jesus, pois o falso cristianismo atacava a suficiência de Cristo e a sua supremacia sobre todas as coisas. Já falamos sobre isto em mensagens anteriores, e você pode assistir a essas mensagens que estão disponibilizadas no YouTube. E nós gostaríamos só de lembrar que esse falso evangelho, esse falso cristianismo, ele pregava 4 erros doutrinários. Primeiramente, ele pregava o que nós podemos chamar de gnosticismo. A palavra gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que é a palavra para conhecimento. E gnosticismo é nada mais do que a alegação de se ter um conhecimento de natureza superior, que pode trazer para aqueles que seguem esse conhecimento uma espiritualidade supostamente mais elevada. Esse conhecimento era um conhecimento oculto à maior parte das pessoas e dependia de alguns ritos de iniciação que tinham alguma dose de misticismo, ensinamentos secretos, tirados das religiões de mistério do século I e da própria filosofia neoplatônica grega. É claro que o evangelho é o conhecimento de Deus, mas o conhecimento de Deus que está no evangelho é acerca de uma pessoa e sua obra, a saber, Jesus Cristo. Esses falsos mestres se diziam cristãos, mas eles diziam, olha, não basta você crer em Cristo, não basta você se batizar em nome de Jesus Cristo, você precisa ter acesso a esse conhecimento secreto dos grandes mestres. Normalmente a heresia é assim, ela apresenta a você um cristianismo supostamente de caráter superior, que nunca ninguém, antes daqueles falsos mestres chegaram, experimentaram em toda a história da igreja cristã. Um outro erro doutrinário desta heresia era o que nós podemos chamar de legalismo. Uma religião baseada no cumprimento de certas leis, a maioria delas cerimoniais, e de certos rituais, desta feita retirados do judaísmo. Os hereges de Colossos diziam, você, além de se batizar em nome de Jesus Cristo,
Sim, nós somos cristãos, diziam eles, mas além de se batizar em nome de Cristo, você precisa se circuncidar e você precisa guardar toda a lei de Moisés, inclusive as festas santas, as luas novas, e você precisa também se abster daquelas comidas que eram consideradas imundas na velha aliança. Ou seja, você não será salvo a menos que você faça todas estas coisas. Ora, isto atacava a suficiência de Cristo, porque é como se dissesse, não é suficiente Cristo ter morrido. Então, além disso, eles tinham um terceiro erro, que era o misticismo. Eles se baseavam, como diz Paulo no capítulo 2, verso 18, em visões, em cultos de anjos. Os falsos mestres alegavam ter recebido de Deus uma revelação superior, e isto é uma característica de toda a heresia. Normalmente as seitas nascem assim, de alguma visão, de alguma revelação que alguma pessoa supostamente recebe de Deus e que normalmente traz ensinamentos contrários ao genuíno evangelho. Eles, portanto, se baseavam nesse misticismo para dizer que o seu cristianismo era de natureza superior, ignorando que nem tudo que é sobrenatural é divino, pois Satanás é sobrenatural e ele está longe de Deus. Paulo diz que esse misticismo é fruto de uma mente carnal, aí no capítulo 2, verso 18. E em quarto e último lugar, eles tinham como erro que eles pregavam o que nós chamamos de ascetismo. Ascetismo vem da palavra ascese, ou ascender, que significa subir. A ideia é, nós temos que praticar certos ritos para que nós possamos ascender ou subir no mundo espiritual. Nós precisamos nos abster de certas coisas, nós precisamos deixar de comer certas coisas, de tocar em certas coisas, porque isso vai nos tornar mais puro. É interessante que as religiões pagãs, elas têm essa prática do ascetismo. Os monges budistas, por exemplo, eles praticam jejum. Os mestres, alguns dos gurus hindus, por exemplo, eles não se casam, eles se devotam ao celibato. É um tipo de ascetismo. Eu nego alguma coisa, mesmo que seja lícita ao meu corpo, para de alguma maneira subir, evoluir no mundo do espírito. Esse ascetismo, o apóstolo Paulo acusa no verso 23, tinha aparência de sabedoria, era na verdade uma forma de culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, mas que não tinha nenhum valor contra a imoralidade. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai lembrar aos crentes que eles já ressuscitaram com Cristo, e eles já morreram com Cristo. E eles então não devem se submeter a esse ascetismo, a esse misticismo, a esse legalismo, a esse gnosticismo, porque essas coisas todas, por mais que elas pareçam espirituais, por mais místicas que sejam, elas são carnais e elas fazem parte dos rudimentos do mundo. É aí, a partir, então, do capítulo 3, especialmente do versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer em que consiste a genuína vida cristã, a vida cristã plena, como ela se desenvolve na prática. E aí o que ele vai mostrar é que aquilo que nós vamos ser na prática é nada mais do que o cumprimento, a concretização histórica daquilo que Cristo já fez por nós. Esta é a diferença entre o genuíno cristianismo e as falsas religiões. É que o genuíno cristianismo, ele se baseia naquilo não que eu faço, mas naquilo que Deus fez por mim. Isto diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. Porque as religiões dizem que você tem que fazer alguma coisa para alcançar a plenitude, para alcançar a salvação, para alcançar um plano espiritual superior. Mas o cristianismo diz que você não tem condição de fazer isto. Que você é totalmente depravado, mas que Deus fez isto em Cristo por você. Então ele começa dizendo que você já está nesse plano superior, se você está unido a Cristo. E por causa disso é que você tem que viver uma vida nova. É muito distinto e não tem religião alguma que se compare ao cristianismo neste sentido. Assim nós podemos dizer, meus amados irmãos, que o cristianismo, ele não consiste em um conjunto de regras cerimoniais ou uma lista de faça, não faça, mas sobretudo de um relacionamento com Cristo. Por isso não se pode dizer que um cristão é um moralista. É uma falsa acusação chamar o cristão de moralista, a menos que, por um erro doutrinário, pela deficiência da sua fé, ele de fato seja um moralista. Porque o moralista, ele vê a moral como um fim em si mesmo.
e como fruto de um esforço autônomo do homem para fazer o bem, e que o torna merecedor das bênçãos e graças de Deus. Antes, no cristianismo, a moral é, ao contrário, manifestação e fruto de um novo relacionamento com Deus por meio de Cristo. Em Cristo, nosso relacionamento com Deus foi restaurado, a nossa alma foi redimida do cativeiro da corrupção, e sendo assim, nós estamos em uma nova posição em relação a Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, mas seus filhos amados. Então, o cristianismo não é baseado em regras, mas ele é baseado num relacionamento, na nossa união com Cristo. Por outro lado, isto não significa que o cristianismo é uma religião sem lei. Porque se por um lado eu devo evitar o extremo do legalismo, que diz que eu preciso cumprir certas regras para ser salvo ou para ser aceito por Deus, existe o outro lado, o outro oposto, que também é um erro, que é o que nós chamamos de antinomianismo, ou antinomismo. Essa palavra vem da palavra grega nomos, que significa lei. Ou seja, alguns dizem, não, Cristo já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada, e continuam vivendo no pecado. Ora, não importa o que eu faça, Cristo já me salvou. Não, não é assim. O cristianismo não é uma religião sem lei. Pelo contrário, o nosso relacionamento com Cristo e as bênçãos espirituais que dele fluem, para nós são a mais legítima motivação para viver uma nova vida. Por causa exatamente da supremacia e da suficiência de Cristo para uma vida plena, pelo fato de que nele nós temos tudo de que precisamos para viver uma nova vida. E por causa daquilo que aconteceu conosco, por causa da nossa união com ele, nós somos motivados a ter uma nova conduta que manifeste a verdade de que nós estamos mortos com Cristo para o pecado e para o mundo, e de que nós ressuscitamos com Cristo a fim de vivermos para Deus. Paulo já havia dito isso no capítulo 2. No versículo 10 ele disse, também nele estáis aperfeiçoados. Nele fostes circuncidados. Nele fostes sepultados. Nele fostes ressuscitados. Tudo o que aconteceu com Cristo, em função da união mística nossa com ele, aconteceu conosco, aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos viver na prática aquilo que já aconteceu conosco. Ou seja, nós devemos ser em nosso dia a dia o que nós já somos em Cristo. Aqui existe o que os teólogos chamam de tensão entre o já e o ainda não. Cristo já conquistou tudo o que é necessário para a nossa salvação. Mas nós não desfrutamos plenamente dessas bênçãos por causa do caráter imperfeito da nossa experiência com Deus neste mundo. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. E um dia nós seremos glorificados com Cristo. De modo que há aqui uma relação interessante entre o que também nós chamamos de indicativo e imperativo. Indicativo é o modo do fato já acontecido. Ele diz, vocês já ressuscitaram com Cristo, veja o capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. No verso 3 ele diz, porque morrestes com Cristo. Vocês já foram ressuscitados e vocês já morreram com Cristo. Então isso é indicativo, é o que já aconteceu. Mas no verso 5, ele o faz na forma de um imperativo. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Observe, você já morreu com Cristo e em Cristo. Então, faça morrer dia a dia sua natureza terrena. Viva na prática aquilo que você já é. Seja de fato e de propósito aquilo que você se tornou em Cristo. Mas você não vai fazer isto para conseguir a bênção de Deus. Embora óbvio que uma caminhada em obediência traz bênção. Mas você não vai fazer isso para merecer a salvação. Você faz isto porque você já é salvo. Então é assim que Paulo vai mostrar em que consiste a genuína vida cristã. E quando ele traz a genuína vida cristã, ele começa com o fundamento dessa nova vida. Há uma moral cristã, sim, meus irmãos. Não é moralismo, mas há uma moral cristã. Mas em que se baseia a moral cristã?
A moral cristã baseia-se naquilo que Deus em Cristo fez por nós. Paulo vai dizer, antes de falar da vida moral, de como eu devo viver a minha vida neste mundo para Deus, ele vai dizer quem eu sou e o que aconteceu comigo. Nos versos 1 a 4, ele vai trazer aqui 3 fatos que nos motivam a uma vida que agrada a Deus. E que nós vamos ver que se resume numa vida de santidade e numa vida de amor. Nós vamos verificar isso ao longo de várias mensagens, na verdade. Porque agora nós estamos na parte prática da epístola. E o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer, primeiro, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo. Esse é o primeiro fundamento da moralidade cristã, da genuína moralidade cristã. Eu sou assim, eu tenho um certo comportamento moral, porque eu ressuscitei com Cristo. Isto é a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6. Se você quiser abrir lá, eu vou mencionar alguns versículos de memória, do verso 1. Paulo diz, e daí? Haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos pecar mais para que a graça de Deus continue se manifestando? Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que os que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que nós também, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitemos para a glória de Deus. E foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Quem morreu está justificado do pecado e de uma vez para sempre morreu para o pecado. Assim, ele diz lá pelo verso 11 e 12, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo, do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você é escravo daquele a quem se oferece. Então, se você diz que você está em Cristo, mas serve o pecado, você está mentindo. De modo que o apóstolo Paulo diz, olha, você já é uma nova criatura, você ressuscitou com Cristo. E isto significa que um outro fato aconteceu, inclusive antes disso. No verso 3, você morreu com Cristo. Ao morrer, você pagou o pecado, então você não deve mais nada ao pecado, porque morrestes com Cristo. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando ele diz que a nossa vida está oculta, primeiramente ele está aqui usando um jogo de palavras para confrontar os hereges. Porque os hereges falavam de verdades ocultas. E eles falavam de verdades místicas ocultas, que eram descobertas em certos ritos de iniciação, ritos secretos, somente revelados aos iniciados. Mas Paulo usa o termo oculto de uma maneira diferente aqui. Ele está dizendo, olha, aquilo que você é não está claro ao mundo, é isso que ele quer dizer. Aquilo que você é está oculto em Cristo, o mundo não percebe. Quando o mundo olha para um crente e para um descrente, ele não vê diferença, aparentemente. Ele até pode ver, à medida que você tem uma vida de santidade, alguma diferença, e ele vai perguntar de alguma maneira alguma coisa acerca do Evangelho. Mas isto é quando Deus desperta alguém para o Evangelho. Mas, em geral, as pessoas do mundo acham crente e nós fazemos as mesmas coisas. Nós trabalhamos, nós estudamos, né? Nós temos problemas familiares, temos problemas financeiros, nós precisamos de emprego. E isso tudo é igual, o mundo não percebe a diferença. Isso concorda com as palavras de João em 1 de João 3, verso 1 em diante, quando ele diz que, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, em que nos temos chamado filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. E ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Então o apóstolo Paulo fala, olha, primeiro, vocês ressuscitaram com Cristo, vocês morreram com Cristo, e vocês estão ocultos em Cristo. O mundo não percebe quem vocês são, mas
ele fala de um outro fato que é futuro, que também é fundamento da vida cristã e da moralidade cristã. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é, quando Jesus vier na sua segunda vinda, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O que ele está dizendo é, um dia o mundo verá quem você é de verdade. Isso ficará visível. Jesus mesmo diz lá no Evangelho, os justos, quando o Filho do Homem vier, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aí o mundo verá, mas por enquanto ele não vê. Então, esses fatos de que eu ressuscitei com Cristo, de que eu morri com Cristo, de que eu estou oculto em Cristo aos olhos do mundo, mas um dia a glória de Cristo se manifestará em mim, e quem eu sou, Filho de Deus, será manifesto ao mundo. Estas são as motivações para viver uma nova vida. Estas são as motivações da autêntica moral cristã. E em que consiste esta moral cristã? Primeiramente, eu queria falar aqui rapidamente de uma dupla divisão. Há uma grande divisão, desde o capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo vai falar das implicações da obra de Cristo e da nossa união com Cristo para a nossa vida pessoal, para a nossa vida relacional com os irmãos, para a nossa vida familiar, para a nossa vida em sociedade. Ele vai mostrar como o estar em Cristo deve afetar todas as áreas da vida. E Paulo divide essa descrição da vida cristã em duas grandes partes. Primeiro, ele mostra um sentido mais negativo, aquilo que precisamos abandonar. Então ele vai mostrar como a vida cristã consiste em coisas que temos que abandonar. E depois, isso vai do verso 5 até o 11. Depois, no verso 12 em diante, ele vai falar daquilo que positivamente nós temos que fazer, que nós temos que praticar. Então isso já é outra coisa interessante. Cristianismo não é apenas baseado naquilo que você não deve fazer, mas naquilo também que você positivamente deve fazer, porque você é um filho amado de Deus. É claro que há muita coisa aqui, e nós vamos ver uma parte da parte negativa, certo? Nessa parte negativa, dos versos 5 a 11, dois verbos, eles subdividem esta parte. O primeiro verbo é, no verso 5, fazei morrer. Fazer morrer é o primeiro verbo. O segundo verbo, que inicia um outro bloco, no verso 8, é o despojar-se. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aqui podemos resumir o aspecto, vamos dizer, negativo da vida cristã, da moralidade cristã. A vida cristã, e aqui eu resumo até esse primeiro bloco, a vida cristã consiste, primeiramente, num contínuo morrer. Esse é o ponto. A vida cristã, a moralidade cristã é um contínuo e diário morrer. Morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para mim mesmo, mortificar a minha natureza pecaminosa. É isto que ele vai falar quando ele cita a primeira lista de pecados: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Depois, no verso 8, ele diz que também a vida cristã significa ou consiste num contínuo despojar-se. E a palavra aqui tem o sentido de tirar uma roupa, de despir-se. Isto acontece, e aí ele cita outros pecados relacionados. Se você observar a primeira lista, que está sob o verbo fazer morrer, subordinada a esse verbo, traz a ideia de mortificar, e ele trata de vícios aqui, pecados mais ligados à vida particular e pessoal, embora possam se manifestar publicamente. Mas na segunda lista, que está subordinada ao despojar-se ou remover, ele cita mais pecados de natureza relacional, ligados aos relacionamentos. Nós, obviamente, vamos ver isto
por partes. Então, é esse fazer morrer que nós vamos abordar agora a partir desse momento. Por isso, o tema da nossa mensagem é morrendo para viver. Morrendo para viver. Isso é tão importante para nós, irmãos, esse paradoxo. Morrendo para viver é um paradoxo. E esse paradoxo foi ensinado, antes de tudo, pelo Senhor Jesus nos seus dias terrenos. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 9, é sobre este morrer, que consiste num negar-se a si mesmo, que Jesus está falando quando ele diz, no capítulo 9, no versículo 23 em diante. Olha o que ele diz. Ele está mostrando que o morrer é necessário ao discipulado. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer me seguir? Você precisa tomar a sua cruz. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa desistir dos seus planos, dos seus sonhos. Olha como isso é diferente do cristianismo que é pregado em muitas igrejas. Venha, e Deus vai realizar os seus sonhos. Jesus está dizendo: desista dos seus sonhos para me seguir. O mundo diz que você tem que se autoafirmar. O mundo diz que você não pode negar os seus desejos. Ele diz que os seus desejos, eles dizem quem você é, por mais pervertidos que sejam. E que você tem que seguir os seus desejos para encontrar a sua identidade. Mas Jesus está dizendo que você tem que negar-se a si mesmo. Como é diferente da proposta do mundo. Ele continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Veja o paradoxo. É exatamente isto, o discipulado de Cristo, o seguir a Cristo, consiste no morrer. É isso que Paulo diz. Ora, vocês morreram com Cristo. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que tomar posse. Está aí uma área que você pode tomar posse da bênção. Crente só quer tomar posse de carro, né? Crente só quer tomar posse de casa, riqueza, prosperidade. Mas uma coisa que você tem que tomar posse é da morte para o pecado. Faça valer na prática aquilo que já aconteceu em Cristo. É isso que Paulo diz. Então, a pergunta que fazemos é: em que consiste fazer morrer nossa natureza terrena? O que é fazer morrer? Por que ele diz natureza terrena? Primeiro, porque ele está dizendo, esse falso cristianismo, por mais que ele se coloque como elevado, pelo seu misticismo, pelas visões e revelações, pelo toque do sobrenatural, por um suposto conhecimento secreto, ele é terreno, ele é mundano, e ele não tem valor algum contra a imoralidade, contra o comportamento imoral. E, em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala de natureza terrena, porque ele tinha dito, vocês são lá do alto. Cristo está lá no alto. Cristo está sentado à destra de Deus. Vocês têm que pensar nas coisas do alto. E o que significa pensar nas coisas do alto? Buscar as coisas do alto? Significa fazer morrer aquilo que é terreno. E o que ele quer dizer por terreno, por fazer morrer? A palavra aqui é interessante porque ele usa uma palavra no verso 3 para a morte e no verso 5 ele usa outra. É um outro verbo. No verso 3 ele usa um verbo para morrer que traz a ideia da separação, aponta mais para a separação que ocorre na morte. Quando alguém parte, a ideia de uma partida. Então ele está dizendo, olha, vocês morreram com Cristo, vocês se apartaram deste mundo e do pecado em Cristo. Mas a segunda palavra para morrer, ela aponta um pouco mais para a ideia daquela decomposição que ocorre quando alguém morre. Quando alguém morre, todo o seu corpo é despojado de sua força, de sua energia
de sua vitalidade, de sua capacidade de reação. Essa palavra grega, e eu vou citar porque tem a ver com palavras nossas em português, a palavra fazer e morrer é a palavra grega nekrosaté, de onde veio a nossa palavra necro, né? Necrotério. Necrose, quando um tecido começa a morrer e ele perde a sua vitalidade. Então, quando ele diz fazer e morrer, ele está dizendo, deixe a carne, deixe a natureza pecaminosa perder o seu poder. Tire o poder da carne pecaminosa. Despoje essa natureza, essa inclinação para pecar do seu poder. Destrua, quebre a força da carne. E vejam, irmãos, isto é algo que nós temos que fazer. Não é algo que Deus faz por nós. Porque Deus já fez o que tinha que fazer. Então isto é algo que nós temos que fazer. Faça você morrer a sua natureza terrena. Não porque você tenha força, mas porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, você vai conseguir. Mas isto demanda de você um esforço. E quando ele diz fazer e morrer, ele está falando de uma decisão radical, irrevogável, embora seja realizada até ao longo da vida. E quando ele fala, então, natureza terrena, ele está se referindo aos desejos, às inclinações pecaminosas. Por isso ele vai citar uma lista de vícios. Então, o que devemos fazer morrer? Do que devemos despojar a nossa natureza? Primeiramente, da prostituição. Então, aqui nós estamos respondendo a pergunta, o que deve morrer? Que natureza terrena é esta? Não é alguma coisa mística do tipo, olha, eu não vou me apegar a este mundo porque ele é um mundo material. Isso é gnosticismo. Porque quando Deus criar o novo mundo, ele também será material. E nós ressuscitaremos em corpo também. O mundo não é mal por causa da sua materialidade, ele é mal por causa da corrupção do pecado. Então o que devemos fazer morrer é o pecado em nós. E aí Paulo cita uma lista que normalmente se repete em várias passagens do Novo Testamento. Ele diz, façam morrer, despojem o poder da imoralidade que há nos seus membros. O que é prostituição? Precisamos perguntar. Bem, prostituição, no conceito bíblico, não é só quando você vende o seu corpo. É também, essa palavra no Novo Testamento, ela é traduzida algumas vezes por fornicação, por imoralidade sexual. E esta palavra denota pecados sexuais, relações sexuais, contatos sexuais ilícitos de todas as espécies. Todo contato sexual ilícito de todas as espécies, ele está contemplado nesta palavra, prostituição. A palavra aí é a palavra grega porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Isso significa então todas as atividades sexuais de qualquer espécie fora do padrão estabelecido por Deus. Qual é o padrão estabelecido por Deus? O casamento monogâmico heterossexual. Todo contato sexual, toda intimidade sexual, todo prazer sexual fora do casamento monogâmico heterossexual, a Bíblia chama de imoralidade. Quando nós olhamos a ocorrência dessa palavra no Novo Testamento, rapidamente eu vou apenas citar as referências. Nós verificamos, por exemplo, que lá em Mateus 5,32 e Mateus 19, verso 9, o Senhor Jesus usa esta palavra para referir-se à relação de adultério. Nessas duas passagens, Jesus diz que o homem que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Ou seja, a única justificativa e concessão, na verdade não é um mandamento, mas uma concessão para que o homem se divorcie da sua mulher em caso de relações sexuais ilícitas. Ali a palavra é porneia, a mesma palavra. Então, óbvio que se está se tratando de pessoas casadas, então nós estamos nos referindo a adultério. Logo, a palavra aí é usada para adultério. Em 1 Coríntios 5, verso 1, o apóstolo Paulo usa esta palavra ali, traduzida por imoralidade, mas é a mesma palavra aqui de
capítulo 3, 5 de Colossenses, para referir-se a um homem dentro da igreja que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, você pode conferir, ele diz: geralmente se ouve que há imoralidade entre vós, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Então, relação incestuosa é chamada de prostituição. Em 1 Coríntios 6, verso 9, o apóstolo Paulo alista uma série de pecados que estão ligados à imoralidade, e entre eles ele vai destacar, inclusive dizendo para os coríntios que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele fala de impuros, que é a palavra ligada à prostituição, mas ele fala de idólatras, ele fala de adúlteros, ele fala de efeminados, que é aquele que pratica, o chamado homossexual passivo. Ele fala de sodomitas, que é homossexual ativo, a palavra aqui literalmente é aquele que tem coito com outro homem. Ele diz: todos estes não herdarão o reino de Deus, incluindo aí, obviamente, não só eles, mas os heterossexuais também, que são imorais do mesmo jeito. Tudo isto é chamado na Bíblia de imoralidade e prostituição. Essa palavra, ela está ligada à ideia de abusar, de ofender, de defraudar, de ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para mim. Lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, o Senhor Deus diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de prostituição, e cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. As duas palavras, a palavra aí, ofender, traz a ideia de abusar, de ultrapassar. Quando você pratica sexo com uma pessoa com quem você não é casado, você está abusando daquela pessoa. É isso que a palavra de Deus diz. Mas ele também que não defraude. E a ideia aí é a mesma raiz da palavra avareza. É a ideia de você desejar mais do que você tem direito. Isto tudo está ligado à prostituição. Portanto, a imoralidade sexual, ela envolve um desrespeito dos limites estabelecidos por Deus para a união sexual, um abuso do próprio corpo, bem como do corpo do outro, porque vê o outro como mero objeto. O limite estabelecido por Deus para o ato sexual é o casamento monogâmico, heterossexual, e é por isso que lá em Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, aí a palavra pornoi, e os adúlteros. Antes de tudo, meus irmãos, é significativa a constância com que o Novo Testamento denuncia a imoralidade. Ela ocorre em quase todas as listas do Novo Testamento de vícios. Nas descrições que a palavra de Deus faz do mundo pagão, a prostituição, inclusive, encabeça essas listas. Se você olhar, por exemplo, em Marcos 7, a partir do verso 21, o Senhor Deus diz que do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição e uma série de vícios. A prostituição está lá, encabeçando a lista. Em Romanos 1, 21 a 32, Paulo mostra como o ter negado o conhecimento de Deus e não ter glorificado a Deus como Deus, não ter reconhecido a revelação de Deus na criação, levou os homens a desonrarem os seus corpos entre si, cometendo torpeza macho com macho, é assim que está no texto grego, assim como as mulheres, deixando o contato natural, elas trocaram por um contato totalmente contrário à natureza. O apóstolo Paulo está ali exatamente mostrando que essa é uma característica do mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versos 10 e 11, Paulo diz que nós não devemos nos associar com aquele que, dizendo-se irmão, for um imoral, e outros vícios que tem lá. Em Gálatas 5,19, a prostituição encabeça as obras da carne, porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, etc. Em Efésios capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz para nós que nós não devemos nem sequer nomear. Ele diz, a impudicícia, a palavra ali, impudicícia,
é a mesma palavra prostituição aqui, ou imoralidade sexual, porneia. Mas a impudicícia, ou impureza, ou qualquer cobiça, nem sequer devem se nomear, nem sequer deve fazer parte da sua conversa, como convém a santos. E, meus irmãos, é preciso igualmente observar que, ao contrário do que possa parecer, este pecado não é um produto do mundo atual. Muitas pessoas dizem assim, olha, o conservadorismo, né, hoje o conservadorismo é considerado pelo mundo progressista uma heresia, né? Até mesmo os jornais, quando falam de conservadorismo, eles falam como se fosse uma grande heresia, um grande mal. Olha, estão querendo retornar os avanços que nós fizemos, né? Agora nós podemos assassinar bebês e as pessoas estão querendo voltar ao mundo antigo. As pessoas se utilizam de argumentos cronológicos para se colocar contra ou para alegar a invalidade de um determinado valor moral. Mas isto é, por várias razões, uma insensatez. Primeiro porque, e aí eu digo para você, uma boa resposta para você dar a alguém que diga, mas virgindade, isso é uma coisa do século passado. Não, a moça ficar virgem, continuar virgem. Nossa, você tem 18 anos e ainda está virgem. Isso é coisa antiquada, é do ano passado, do século passado. Vou lhe dar uma resposta para você dar. E assim, olha, você sabia que a prostituição tem milênios? Você sabia que a fornicação é tão antiga quanto o homem na terra? É só você olhar os povos antigos, irmãos. O que é que Deus fala lá em Êxodo e também em Deuteronômio para o povo de Israel? Olha, não descobrirás a nudez de tua mãe, nem a nudez da tua irmã. Ele está falando de relação sexual. Não tomarás uma mulher e sua filha e descobrirás a nudez de ambas. Isto é abominação. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isto é abominação. Não te deitarás com o animal, e nem a mulher se chegará a um animal para se deitar com ele. Isto é abominação. A palavra de Deus o tempo todo, tanto em Êxodo como em Deuteronômio, chama essas coisas de abominação. E sabe o que Deus diz? Por estas coisas, o Senhor vosso Deus expulsa os povos de diante de vós. A terra está vomitando o povo, vocês são um agente do juízo de Deus sobre Canaã, porque eles praticam estas coisas. Então vejam, quando Israel chegou em Canaã, eles já praticavam isto. Então isto é muito antigo. E quando Paulo menciona a prostituição aqui, ele está falando no contexto do mundo grego. E embora, diferentemente do nosso mundo, o mundo greco-romano, ele considerava erradas essas coisas, só que ele praticava, o nosso mundo agora quer tornar essas coisas a norma. O mundo hoje quer, em nome de uma alegada evolução do homem, questionar o que eles chamam de heteronormatividade, e mesmo os que questionam reconhecem que isto tem 3 mil, 4 mil, 10 mil, 11 mil anos. Porque mesmo os gregos que praticavam, eles sabiam que era errado, só que eles praticavam. Mas o nosso mundo ainda dá normalidade a isso, e quer que nós aceitemos isto. Só para vocês entenderem que a prostituição é uma coisa antiga, um comentarista chamado William Barclay, ele é um exegeta, ele é de linha liberal, mas nesse ponto ele nos dá uma contribuição. Ele mostra alguns fatos do século I, por exemplo. Demóstenes, escritor daquela época, escreveu: mantemos amantes para nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Veja o que diz Demóstenes. Ao mesmo tempo, ele denuncia o pecado, mas ele diz que a esposa é o legítimo. Mas eu estou mostrando que isto era alguma coisa comum. Solon, no seu tempo, legalizou prostíbulos e abriu prostíbulos do Estado, cujos lucros eram usados na construção de templos pagãos. Seja homossexual, faça morrer isto, porque de igual modo a imoralidade. Mas em segundo lugar ele diz, façam morrer a impureza.
É um outro pecado que ele menciona aqui. Este eu vou demorar um pouco menos de tempo. A impureza está ligada à prostituição, mas a impureza é um pecado que inicia-se na mente. Na verdade, a prostituição inicia-se com a impureza. Impureza é a mentalidade obscena. Embora ligada aos apetites pecaminosos do corpo, a impureza é um pecado também da mente. Na verdade, como eu falei e reforço, a prostituição e outros atos pecaminosos, outros pecados sexuais, nascem da impureza. Então, é quando você alimenta pensamentos imorais no seu coração e na sua mente. Esta é uma tendência, meus irmãos, ainda hoje, do nosso coração. E Paulo diz todos os dias, você tem que fazer morrer isto. Você tem que quebrar o poder da impureza no seu coração. Essa palavra impureza, ela traz a ideia daquilo que é maculado e sujo, por um lado. Segundo, daquilo que por sua natureza maculada e suja, suja tudo quanto toca. Veja, cuidado. O que é impuro, suja tudo o que toca. Por que vocês estão de máscara? Não é apenas porque o governo ordenou. Porque vocês reconhecem que há um vírus, que onde ele toca e por onde ele entra, ele vai provocar uma enfermidade em vocês. Não é isto? Ou seja, eu não preciso querer, basta tocar, basta ter contato. Essa é a natureza específica da impureza. A prostituição como tal, não necessariamente contamina outros, só aqueles que praticam. Mas a impureza, ela contamina aqueles que a veem, que a assistem, que ouvem, que tocam. Então, não dá para você assistir um filme pornô e não ser sujo por isso. Aliás, há pessoas que fazem filmes pornográficos ou eróticos por uma opção filosófica. O Marquês de Sade, por exemplo, tem vários escritos nessa área, porque ele tem uma proposta filosófica de mostrar a bestialidade humana. Agora, se você assistir a estas coisas, a sua mente vai sujar. Então, impureza é isto, ele diz, faça morrer estas coisas. Não toque em coisas impuras. Porque essa palavra impureza também traz a ideia de algo que tem uma qualidade repulsiva, que desperta nojo e ojeriza em Deus e em toda pessoa que tem uma vida de santidade. Faça morrer isto. Ele diz ainda que devemos fazer morrer a paixão lasciva. Essa palavra paixão indica um impulso, aquela força e aquele desejo que não descansa até ser satisfeito. Uma paixão descontrolada, como traz a paráfrase de J.B. Phillips. Em 1 Tessalonicenses 4, ocorre uma construção junto com a palavra seguinte, desejo. Paixão de cobiça, é isso que significa aqui, paixão lasciva. A paixão que vem da nossa cobiça, aquela paixão arrebatadora. Como isso é diferente do que o mundo diz? O mundo diz que eu não posso reprimir minhas paixões, não é isso que o mundo diz? Olha, deixa o menino namorar, porque olha, isso vai liberar um pouco, né? Não reprime, porque se reprime faz mal, é isso que o mundo diz. Só que não. Se você libera, você vai alimentar mais e mais, e vai querer mais. A palavra diz, faça morrer. Parece tão linda a paixão, mas Paulo diz, faça morrer estas coisas. Devemos fazer morrer as paixões desenfreadas. Porque os adolescentes não devem namorar na adolescência. Porque eles não estão preparados para casar. E eles vão tão somente insuflar uma paixão que depois eles não vão ter o controle. E eles vão se envolver irresponsavelmente, vão cair em pecado. E sabe, quando você está apaixonado na adolescência, você jura que é para a vida inteira. Você vai amar até debaixo da ponte. Mas isso não é amor não, meu filho. Isso é paixão, paixão descontrolada. É por isso que quase a maioria não dura. Pegue um relacionamento que começou na adolescência, brigando com o pai, com a mãe, com todo mundo, e veja quantos % continuam. Eu já cansei de ouvir no gabinete adolescente dizendo, não, eu amo para a vida inteira.
Um dia um adolescente me disse, eu sou homem para amar esta mulher, e eu vou amá-la a vida inteira. Não durou um ano, não está mais com ela. Mas na hora, eu amo, esse meu amor não cabe dentro de mim. Isso é paixão, meu filho, não é amor. Faça morrer, é o que Paulo diz. Faça morrer. Desejo maligno, ou desejo mal. A ideia é de que um desejo por aquilo que a Bíblia chama de pecado. Tudo isso nós devemos fazer morrer. Por quê? Por que devemos fazer morrer? Para ser salvos? Não. Paulo já havia dito, porque vocês são nova criatura. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Isso não faz parte mais do seu presente. E é o que ele vai repetir no verso 6 e no verso 7. Ele dá duas razões pelas quais nós devemos fazer morrer. Primeira delas, vocês devem fazer morrer estas coisas, porque estas coisas é que atraem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses pecados atraem a ira de Deus como um imã atrai o ferro, como uma torre numa colina isolada atrai o raio. A palavra de Deus diz que Deus se ira e pela desobediência. Foi o que Deus, a mesma coisa que Deus falou para Israel. Veja, nós somos o Israel de Deus, e Deus está falando a mesma coisa. Que ele disse, olha, foi por causa dessas abominações que o Senhor Deus está retirando essas nações de diante de ti. Então não pratique as mesmas coisas. Ora, se eu pratico uma coisa e eu prego o evangelho dizendo que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, que coerência eu tenho, que autoridade eu tenho? Mas não só isso. Ele dá uma segunda razão no verso 7. Estas coisas pertencem ao seu passado. Elas fazem parte de um comportamento que caracterizava a sua vida antes de Cristo. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Por isso vocês devem fazer morrer. Essa é uma autêntica moral cristã, meus irmãos. A moral cristã consiste em morrer diariamente, em quebrar o poder da natureza terrena. Eu encerro trazendo algumas aplicações e respondendo a pergunta, como é que na prática nós fazemos morrer nossa natureza terrena? Em primeiro lugar, antes de tudo, o crente ele pode fazer morrer seus membros terrenos para as ações pecaminosas, porque ele tem o Espírito de Deus. É somente pelo poder do Espírito. Em Romanos 8,13 está escrito que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu já tenho o Espírito de Deus, se eu sou crente. Se eu não sou, preciso me converter a Cristo. Se você não é crente, você tem que, antes de tudo, ir a Cristo. Mas se você já é de Cristo, você não tem que ir a Cristo para abandonar a prostituição, se você já está em Cristo. Simplesmente faça o que a Bíblia diz, andai no Espírito, comportai-vos de acordo com a direção do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Espírito Santo fala pela sua palavra e com a sua palavra como devemos andar. Andemos simplesmente. Por quê? Porque quando andamos, nós exercitamos a fé. Nós estamos dizendo, eu creio que Cristo já morreu por mim, eu creio que eu ressuscitei com Cristo, então pela fé eu vou andar no Espírito, e eu não vou satisfazer as concupiscências da carne. Então ande no Espírito, encha-se do Espírito, semeie no campo do Espírito. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas, se você quiser abrir lá, no capítulo 6, observe lá, ele fala de dois tipos de semeadura. Ele diz aí, no capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeie no campo do Espírito. O que é semear no campo do Espírito, pastor? Bom, é muito fácil dizer como isso acontece. Ora, quando é que você semeia na carne? Quando você assiste um filme que estimula os seus desejos ilícitos. Quando você, por exemplo, assiste um filme ou um vídeo que expõe a nudez alheia,
que expõe a sensualidade alheia e você se deleita naquilo. Quando você ouve alguma música ou alguma coisa que tem palavras blasfemas e imorais, e você ouve aquilo várias vezes, músicas que exaltam, por exemplo, a imoralidade, você não pode esperar que você vai ter uma vida santa ouvindo Vai Malandra, por exemplo. Não dá. Não dá para você ficar ouvindo essas músicas, né? Os Proibidões e outras músicas que exaltam, e você não vê nada demais nisso. A sua mente está sendo suja. Eu falei hoje de manhã, e agora repito, eu acho um absurdo que, por exemplo, quando se lançou o filme 50 Tons de Cinza, foi uma crentalhada para o cinema, que não é brincadeira. E mulheres. Eu soube de mulheres crentes que foram para o cinema assistir 50 Tons de Cinza. E ainda chegaram se gabando. Olha, nessa semana eu fiquei fogosa pelo meu marido. Sim, mas você se excitou com a nudez de outro. Você se excitou com a fornicação. Você se excitou com o sadomasoquismo. Você se excitou com a imoralidade. Como é que você quer ter uma vida santa se você se emporcalha com essas coisas? Como eu posso ter uma vida pura se eu me emporcalhar de pornografia? Se eu me deleitar com a visão daquilo que eu não devo ver? É simples, irmãos. Semeie no campo do Espírito. Se você pratica esses pecados, abandone esses pecados. Se o celular te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti. Porque te convém que entres na vida sem celular. Melhor do que tendo um iPhone, ir para o inferno. Talvez você esteja tendo um envolvimento que você precisa ter uma ação radical assim. Terceiro lugar, ande no Espírito. Se você vive nesse pecado, abandone qualquer desses pecados. Terceiro, corte as fontes que alimentam sua velha natureza. Você tem amizades que lhe seduzem, que lhe influenciam para o mal. Não importa a química que rola nessa amizade, não importa quão amigo seja, corte, meu irmão, corte, minha irmã. Existem programas que você assiste que incitam esses desejos ilícitos em você, corte esses programas. Existem músicas que você ouve, que você gosta e que o estimulam a pecar, corte isto, corte as fontes de alimentação da carne e ela morrerá de inanição. Quarto lugar, use abundantemente os meios de preservação. Semeie no campo do Espírito, leia a palavra, estude a palavra, leia em voz alta para você os textos da palavra de Deus que falam sobre estas coisas. Busque ao Senhor em oração, cultue a Deus com os irmãos. Em quinto lugar, fuja quando perceber o perigo. É interessante que a palavra de Deus não nos manda resistir à prostituição. 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da impureza. A palavra ali é prostituição. Você tem que fugir. Porque é um mal dentro de você, é uma inclinação que existe dentro de você. E por fim, se você caiu, levante-se e aproprie-se do perdão de Deus. Busque a Deus em contrição. Peça perdão a Ele. Peça ajuda se você está tão envolvido que você não consegue lidar com isso. Peça ajuda. Você luta com desejos que você sabe serem ilícitos. Sejam eles heterossexuais, sejam eles por pessoas do mesmo sexo. Sim, é possível um crente sentir essas inclinações. O desejo em si não é pecado. Procure ajuda. Mas você precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Por quê? Porque você morreu com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. E por estas coisas vem a ira de Deus sobre este mundo. Que o Senhor Deus nos dê a graça de viver na prática aquilo que nós somos em Cristo. E de viver demonstrando a fé. A fé é isto é fé. Porque eu creio, eu vivo assim. Que o Senhor Deus nos dê esta graça.